atividade mais segura. E por último, o sensor da porta violada. Esse aqui foi uma inspeção que eu e o Rafael fez e colocaram um ferrinho nesse sensor. Para que ele serve? Quando fecha a porta, como ele está ali dirigindo e ele precisa descer do veículo, se ele desce sem dar marco lá, é bloqueado, né? Então, os motoristas estão colocando esse ferrinho nesse sensor para que ele não seja bloqueado quando o motorista está saindo do veículo. Isso não pode acontecer, gente. Isso aqui é um absurdo. Isso que a gente pegou nas fotos de vocês. E assim, é um item que tinha sido acabado de trocar, porque vocês relataram, a gente fez a troca, passou uma semana no máximo, a gente descobriu que estavam colocando esses ferrinhos lá. Não pode acontecer, tá? Isso é um absurdo. Falando de alerta de segurança, então a gente teve esse aqui divulgado no Fórum Nacional dessa semana. Foi um alerta lá de Uberlândia. O motorista ele saiu com esse veículo. Vou ler aqui para vocês. De início ele viu que estava saindo fumaça na roda. Ele parou no local, ele percorreu aí por volta de 15 a 20 quilômetros e começou a sair essa fumaça, então ele parou o veículo. Ele foi lá, verificou tudo que tinha lá na roda e saiu novamente com esse veículo. Comunicou a liderança e tudo mais, mas no momento que ele percorre ali por volta de 163 km, ocorreu um princípio de incêndio por conta confirmou que tinha o travamento aí da regulagem do freio, então ele não conseguiu sair com esse veículo, começou a ter o início de incêndio, ele utilizou os extintores, foi basicamente aquele alerta que a gente teve aqui na nossa unidade. O colaborador saiu com a frota e ele começou a sair fumaça, mas não chegou a pegar fogo, né? Só que nesse caso aqui, o pneu estourou. Então ele parou em local seguro, comunicou a liderança de imediato, mas foi por conta do freio que estava ruim nessa frota. Aqui alguns comunicados finais, a gente vai ter aí a FAPET no mês de julho, então vai ser dividido em duas turmas. Vai ser dia 11 de julho, no sábado, vai ser a primeira turma, parte teórica, tá? Segunda turma vai ser dia 12 de julho. Então a gente vai dividir as turmas, a gente vai enviar para vocês o nominal de quem virá no sábado e de quem virá no domingo. E aí a gente vai ter as práticas. Então o treinamento prático vai ser dia 13, 14 e 15. Serão 3 dias para que a gente consiga ter a logística de vocês, consiga conciliar aí com as atividades, tá? Um ponto que a gente trouxe aqui foi atividades com risco de CIF. Então, são um item do VPO, do checklist de VPO que a gente tem, e são atividades que têm um risco gigante de terem um acidente grave. Eu trouxe aqui troca de baterias, todas essas atividades aqui a gente já teve dentro da cervejaria e todas elas que eu coloquei ali são atividades que podem ocorrer com os veículos que estão dentro da cervejaria, tá? Então, troca de bateria, manutenção dos pés das carretas, troca de pneu, chuveiro de ar comprimido e manutenção de asa deltas. Essas atividades, todas as vezes que vocês precisarem, falando com o time de manutenção, todas as vezes que vocês precisarem vir para a cervejaria executar essa atividade, somente com a autorização da DST, tá? A gente precisa abrir uma permissão de trabalho, por não ser uma atividade que tem procedimento dentro da cervejaria, e a gente precisa ter essa liberação desse documento. Tá, mano. A gente passou isso aqui e executar a atividade sem essa permissão de trabalho. De acordo com a
tarde, boa tarde. Passar alguns resultados, algumas atenções aí do mês de maio, tá? Lembrando tudo que a gente está trazendo aqui é referente a maio. E assim, tem algumas coisas aí para a gente trocar ideia, né? Falando com vocês, para mim da posição estão aí também, a estar ouvindo e colher essas informações aí de vocês. E assim, no mês de maio, a gente teve de socorro em rota da mais frisada aí, estouro de pneu, onde a gente tivemos 2 estouros de pneu, tá? Isso contabiliza muito lá as OS. Então, o Francisco está sempre à frente de pneu e sempre que precisa ir de um socorro em rota, vai estar entrando em contato com ele, ele vai estar orientando da melhor forma para a gente seguir. Isso é um resultado que vem melhorando a cada dia, porque quando eu cheguei aqui, sei muito bem como é que estava, a gente teve muito problema aí no mês de dezembro até fevereiro, tá? Mas a gente vem cada dia melhorando aí para que nossas frotas continuem em bom estado, para que vocês estejam rodando aí bem tranquilo. Tá? Trazendo um ponto aqui, que eu acho que a gente nunca tinha conversado, é multa. O que é que acontece? Nós temos algumas multas aqui que não deveriam ocorrer, né? Por questão de segurança, por questão de orientação. Qual o exemplo, tá? Dando um exemplo aqui que eu tenho, nós temos esse controle e consigo ter a visibilidade aí de todas as multas. Mas eu tenho ali uma multa que está acontecendo com muita frequência num local específico, que é a linha Aparecida de Goiânia, são transitar na faixa da esquerda. Então, assim, muita atenção naquele trecho. A PRF roda muito por ali. E sempre que eu coletei as informações para identificar o ocorrido, sempre foi numa ultrapassagem, que é um ponto que tem uma subida, sempre que um veículo mais pesado, mas a PRF ela não para analisar o que é que vocês estavam fazendo. Tá? Então, a partir do momento que vocês estão na faixa da esquerda ali, a PRF identificou que ele vai querer autuar vocês que está transitando a faixa que não é destinada a veículos pesados. Então, assim, já conversei com alguns motoristas, eles informaram a mesma coisa, a mesma situação. É um trecho que tem 3 faixas, se eu não me engano, no final dessa terceira faixa. É uma entrada, então sempre utilizam a faixa do meio ou da esquerda para estar transitando. Porém, a gente está levando multa. E a autoridade policial é o que vai constatar ali. E se eu for recolher uma multa dessa, você vai dizer, não, mas estava errado, eu estava errado. Na faixa da esquerda é um veículo pesado. Tá? Então fique bem atento. Excesso de velocidade. Se tiver alguma mudança de lombada, algo que eu identifiquei muito aqui no Goiás, está tendo mudança de locais de lombada, atualização de lombada, isso vai prejudicar muito vocês no sentido do automático. Então fiquem muito atentos a isso. Tá? O excesso de velocidade, mesmo que seja baixo ali, né, é uma infração. Por isso daí eu vou ter que tratar diretamente com vocês esse tipo de infração. Outro ponto bem importante também, a ultrapassagem. Nós tivemos casos de ultrapassagem em faixa contínua, então fiquem muito atentos a esse ponto. Tá? É segurança de vocês, não é por conta que vocês vão ficar atrás na carreta que vai atrasar a vida de vocês, não. É a vida de vocês, a família de vocês. Espera. A gente tem capacidade, muita capacidade para 100%. Tá? Eu sei que no mês de junho tivemos alguns problemas com o aplicativo, muitos motoristas me procuraram, mas a gente não pode deixar de fazer checklist. Deixando de fazer checklist, a gente tem uma TAG, tá? Para quem não realizar o checklist. E também para quem realizou o checklist com item imediato e seguiu viagem. Então, lá no próprio checklist tem toda a informação, o que é imediato, o que é emergencial, o que é leve. Então, assim, fiquem muito atentos. Porque se é algo que for para bloquear o veículo, esse veículo não pode seguir viagem. Vai ter que me comunicar o monitoramento, ó, tá com esse problema aqui, e eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Tá tendo veículos que está saindo com item imediato,
que não era para seguir. E aí, quando está retornando, é que vem parar o carro. Tá? O motorista que está passando a remissão, ele tem que comunicar o problema que o veículo tem. Aponta lá no checklist, avisa o monitoramento, para que o próximo motorista, dependendo do problema, se eu não conseguir resolver no momento, ele vai esperar em casa. Não vamos esperar o colaborador chegar na garagem para avisar ele que o carro está com problema. Então, vai muito dessa comunicação com vocês, entre vocês, da remissão. Então, por favor, comunica antes. A manutenção em si não tem problema em questão do que vocês estão apontando. A gente vai resolver os problemas, mas não deve seguir com esses equipamentos. Eu trouxe aqui o top 20 que mais realizaram checklist no mês de maio. Então, assim, eu tenho que parabenizar muito a todos os motoristas. Eu sei que tem dificuldade, mas tenho aqui, José Miguel, o Antônio, o Wilton, o Idenberg, tá? Então a gente tem toda a listagem de quem está realizando ali o checklist. E o José Miguel está até aqui. Futuramente, a gente vai ver também um reconhecimento para a checklist, tá? Porque a gente não tem condições de estar no mesmo lugar, de não atingir 100%. Então, Miguel, se você puder ser esse colaborador para divulgar e instigar seus parceiros a estar realizando checklist, mano, vai ajudar bastante, tá? Então, preciso muito da força de vocês relacionada ao checklist. Ponto de atenção. Eu trouxe aqui algumas imagens de pneus que são danos causados. Tá? Como vocês podem ver, esses 3 pneus aqui deu uma lambida em algum lugar. Tá? Aconteceu ali o que a gente não queria. Tivemos o estouro de um pneu novo. Aqui tivemos a perda desse pneu. Nessa primeira imagem aqui, porque não tem como fazer um conserto lateral desse, mesmo que ele estivesse cheio. Não é seguro fazer um conserto lateral. É um pneu que estoura rápido. Então, vou pedir muita atenção nas manobras. Alguns carros que estão indo para Brasília, eu não conheço o CDD lá. Vou ainda dar uma volta para ver como é que é essa rua. Mas a maioria dos equipamentos que vão para Brasília, mano, volta com o pneu todo marcado no meio fio. Não sei o que está acontecendo. Fala, Lucas. Se eu ouvir vai enviar nota, automaticamente quem faz a nota faz o mesmo checklist. Eu digo já isso depois, tá? Depende. O que fez todos. Depende. Porque se ele for bem produtivo, ele vai ter que fazer bastante checklist durante o Não, mas mês. a nota está menos viagem. Dá menos viagem. Mas ele consegue fazer bastante checklist. Todo checklist que eu faço, eu saio de chegada. Todos que eu faço, eu tiro foto. Show de bola. Eu gosto desse jeito, tem que ser desse jeito mesmo. Aí vai na água, choveu. Pois é, a gente tem o próprio sistema, tá? Ele traz essa. Vamos lá, pessoal. Parou? Mas o próprio sistema ele traz essa visibilidade. Tá? Essa é a primeira visibilidade que eu estou trazendo a vocês. Eu sei, entendo que a curta é fora do comum. Bate e volta ali, o tempo todo. Mas eu tenho um motorista da longa que está saindo sem checklist e às vezes faz quando volta. Eu tenho um motorista que faz a saída e quando volta não faz o checklist. Então, assim, a gente tem que acabar com isso. Os trechos de F-Move vai precisar fazer mais 2 checklists, porque é outro pedido que está sendo colocado ali na grade de vocês, mesmo que seja durante a viagem de vocês uma jornada só. Então, se eu tenho um F-Move, saiu Anápolis, um exemplo, Uberlândia, eu vou ter que fazer 2 checklists. Chega em Uberlândia, eu vou carregar para Brasília. Então, eu vou ter que finalizar o checklist lá em Uberlândia, da primeira perna, e iniciar um novo checklist da segunda perna, saindo de Uberlândia para Brasília. Entendeu? Viu, Sandra? Pega o negócio aí. Foi? Pega o negócio aí. Se tiver F-Move, porque assim, são 2 checklists por pedido. O seu saiu Anápolis, Uberlândia. O certo seria bater em Uberlândia e voltar para Anápolis. Fechou?
Pois é, mas aí ele não contabiliza o segundo pedido de Uberlândia. Então ele acaba que vai subir que é uma viagem para a gente. Vai subir que é uma viagem para a gente. Porém, ele não vai ter esse checklist realizado. Entendeu? Orientação, a gente vai melhorando isso daí durante o tempo. O de Brasília para Anápolis. O de Brasília para Anápolis. Está gerando pedido. Não, vazio vai ser só em repouso. É um exemplo. O social daqui para Campo Grande. Tá? Aí chegou lá, mas fique atento para a gente não estar perdendo tempo por conta desse local que está parando constantemente. Se não dá para parar ali para algum local mais seguro para parar, fica até arriscado vocês descerem num local desse, dando início ali para alguma coisa. Fechou? Falando em combustível, nós tivemos aí semana passada uma conversa entre a gente, tá? Por conta da média de consumo, e aqui eu venho trazendo para vocês a diferença de abril e maio em modo geral. Por quê? Em abril, nós batemos ali a média de 2,5, juntando a média de todos os equipamentos. Nossa meta era de 2,12. Não atingimos a meta. Tá? Acabou que não performamos bem durante esses 2 meses. No mês de maio, caiu mais ainda essa média de consumo. Ainda vou investigar os motivos. Tem várias coisas que podem acontecer, feito conversamos lá no grupo. Trecho, pode ter feito bastante trecho de curta, então isso vai derrubar muito nossa média. Só que nós temos esses equipamentos aqui, como vocês podem ver, a maioria deles não bateu a média de consumo durante o mês. Lembrando, isso é modo geral, tá? Não é um motorista ou um carro específico. É a média de todos os equipamentos. Então, sendo bem sincero a vocês, não consigo brigar até o momento para melhorar uma remuneração variável, para estipular uma média de consumo, se eu estou batendo esse resultado durante um mês. Sei que vocês conseguem coisa bem melhor do que isso. Tá? Escala de longa vem fazendo algumas mudanças lá junto com o corporativo, que está sendo necessária para que a gente venha performar bem durante o mês. Não é para a gente travar em algumas travas. Tá? Estamos colocando ali a litragem por cada trecho, mas aí ainda está sendo estudo porque tem equipamento que está conseguindo fazer e tem equipamento que não está. Tá? Então, a gente está estipulando uma média, porém a gente está ali ainda organizando tudo junto com o corporativo para que isso venha melhorar a nossa performance aí no consumo. Então, sempre vocês continuem mandando lá no grupo, sempre quando necessário, né, que é abastecimento externo, foto do KM, isso vai ajudar bastante. E os recadinhos que a gente sempre vem dando, algo que eu tenho que frisar bastante. Gente, ainda continuamos tendo problema com os equipamentos do Arcos. Tá? A Amanda mostrou para vocês problema de sensor. Se o carro está bloqueando bastante, vocês conversam com a gente, passa a dificuldade, a gente corre atrás da manutenção e quando chega lá, depois de uma semana, 2, o carro volta com o mesmo problema. Isso está prejudicando tanto os colegas, tá? Não estou apontando quem seja aqui, não sei quem é também, mas isso está prejudicando tanto os colegas quanto a gente da manutenção. Porque, querendo ou não, a gente tem uma disponibilidade para ser enviado todo dia. Então, a gente conta com aquele equipamento, quando chega na hora, aquele equipamento está com alguma violação. Então, peço muita ajuda de vocês. Tá?
O equipamento do Argos, ele não é capoeira, feito a história diz. Aquilo salva vidas. Tá? Já tive muitos motoristas que estavam ali sonolento, que a gente conseguiu identificar pelo Argos, conversou com ele queria cumprir ali a carga horária, mas não dava porque ele estava cansado. Então, se eu não tivesse isso, eu não teria essa visibilidade. Tá? Então, preste muita atenção na questão das câmeras do Argos, tá? Porque a gente não venha estar tendo problema com nossa disponibilidade. E eu também, feito isso, eu não quero ninguém aqui acidentado por conta de sonolência ou em situações. Fechou? Passar a palavra agora para a Natália aí, para tocar com vocês alguns pontos de operações, tá? Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Time, antes de passar os reconhecidos aqui, a gente vai passar um pouquinho sobre os indicadores principais da operação, tá? Quando a gente olha o nosso GTI no mês de maio, a gente fechou com 59%, nossa meta era 58,30%, tá? A gente vem batendo aí a nossa meta durante o ano. Então, os impactos que a gente tem aqui para o atendimento da nossa grade são os carregamentos, então a gente tem que priorizar o carregamento e cumprir ali com a grade. Então, o tempo médio de carregamento ele conta dentro da nossa grade, que é o tempo que vocês ficam dentro do armazém para carregar, o tempo médio da descarga de vocês lá no CDD Brasília, ou Gama, Goiânia, enfim, ou nas fábricas, e o tempo de medição, tá? Esses três indicadores, pequenos indicadores, eles impactam diretamente na nossa grade por conta do nosso ciclo da frota. Então, quando a gente tem uma frota que está em trecho curto, essa frota ela precisa ir e voltar para dar tempo da gente carregar um novo pedido. Então, tudo isso impacta dentro da nossa grade, tá? Um outro ponto é sobre as nossas manutenções preventivas. Se a gente faz uma manutenção dentro do prazo correto, acaba que a gente tem ali a nossa frota disponível para poder estar atendendo aí os pedidos, tá? Pode passar. E aí, contando um pouquinho sobre o TMA da cervejaria, a gente fechou maio por 3 horas e 19 minutos, que é o tempo médio de carregamento. Tempo de giro a gente fechou em 1 hora e 32, tá? A gente vem melhorando. Quando a gente olha os maiores impactos do mês de maio, foi CIOT que a gente teve, algumas travas ali, que é o documento obrigatório que surgiu recentemente, tá? E teve alguns impactos também com manutenção aí, quando o motorista veio fazer o giro, aí teve a manutenção. Lembrando, gente, que o giro, o que é o giro? São os carros que os manobras carregam pra gente e vocês veem a trela na carreta e saem. Então, a nossa meta de giro é 40 minutos. Então, a gente tem 40 minutos para atrelar o cavalo na carreta,
viaja com a jornada estourada, tá? Então, se estourar a jornada e não for comunicado, a gente vai ter que, infelizmente, tratar da forma que tem que ser tratada. E atenção, tempo de remissão, tá? O motorista chegou, o monitoramento acionou, eu preciso que vocês assumem a frota. Não consigo chegar no horário que o monitoramento informou, eu preciso que vocês comuniquem. Que às vezes acontece da gente acionar o motorista 4 da manhã, por exemplo, e o motorista chegar só 8 e a gente não ter ciência disso. Então, eu preciso que, se vocês tiverem algum imprevisto, eu preciso que vocês informem para nós, para que a gente possa tomar as devidas tratativas. Beleza? É isso, obrigada. Boa tarde, pessoal. Vou passar para vocês agora um pouquinho da área de gente. Queria começar parabenizando todos vocês, porque nós fomos a primeira filial a entregar 100% da primeira parte do ciclo de gente que dependia de vocês da operação. Então, meu muito obrigado pela compreensão de vocês. Um ponto de atenção, a gente está com 8% do avião, mas por causa de um curso que não foi concluído, a gente não conseguiu trazer esse resultado aqui de 100%. Já referente ao mês de junho e mês de maio, nós estamos, né, com a aderência alcançada, aderência máxima, mas eu peço a colaboração de vocês para concluir o quanto antes todos os cursos, quando a gente divulga lá. A gente entende que vocês às vezes têm alguma dificuldade, está na estrada, mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem de ajuda, não espera a área de gente que atrás de vocês para ir trocar a senha, podem vir até a gente sem problemas, independente do horário. Eu estou ali para responder vocês, trocar a senha e ajudar no que for preciso, tá bom? Fiquem atentos que esse mês nós vamos ter muitos treinamentos, começando dia 3 ali com o DTO, dia 10, treinamentos sobre DCD. A gente sempre vai relembrando vocês, mandando nos grupos, tá? Todos os treinamentos, a participação obrigatória. Dia 13, política de pneus. Dia 17, remuneração e benefícios. Dia 20, procedimento de socorro em rotas. Dia 24, nós vamos ter o treinamento prático de bebê simulado, com focos e pontos cegos. E dia 27, vamos ter treinamentos diferentes a rotas. Esses treinamentos, alguns vão ser online. Se vocês assistirem, vocês precisam responder no chat de retenção para garantir, né, a presença de vocês no curso. E os treinamentos também poderão ser presencial. Então, eu conto com a colaboração de vocês. Caso vocês não consigam participar, seja, né, viajando, justifiquem, passem para a liderança de vocês, que a gente vai estar se organizando para fazer uma repescagem, uma reciclagem do curso com a turma que não conseguir participar. Bom, sábado agora nós vamos ter a nossa primeira formatura de novos, que é para a galera que concluiu os 3 meses na Horizonte. E somente os novos podem participar? Não, nós também abrimos como visita da família. Então, vocês que estão aqui, que quiserem participar, a galera que está acompanhando pelo YouTube, que quiser participar, vocês entrem em contato com a área de gente. Nós vamos mandar um formulário para vocês, porque vocês também podem trazer acompanhantes da família de vocês. Esse momento vai ser um momento para a gente interagir, reconhecer os nossos colaboradores, né? Mas também para conhecer o processo de cerveja e o processo refri aqui dentro da fábrica. E olha que legal, vocês vão poder trazer o filho de vocês para conhecer o ambiente que vocês trabalham. E assim, a minha irmãzinha, por exemplo, eu não tenho filho ainda, mas a minha irmãzinha, ela é apaixonada pelos eventos da Ambev, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu já trabalhei aqui. E assim, todas as oportunidades que tinha, eu trazia ela e ela achava o máximo. Porque pra gente é uma rotina, a gente já está acostumado a ver. Mas os familiares de vocês talvez tenham essa curiosidade de ver como que é feita a cerveja, de ver como que é feito o refrigerante. Então vocês vão poder trazer, tá? Aí vocês podem mandar pra mim, Mariana ou Maiara, ok? Por que eu peço para vocês responderem no formulário? Porque a gente precisa saber a quantidade de EPIs. Nessas áreas, vocês vão precisar ver com o sapato fechado, tanto vocês quanto os acompanhantes. Vocês vão precisar utilizar EPIs como protetor auricular, dependendo da área que a gente for, óculos. Então a gente quer se antecipar e organizar antes para correr tudo bem, tá bom? As vagas são limitadas, né? Então tem que se inscrever o quanto antes para a gente fechar a turma e vai vir a visita. Vocês escutaram, gente? As vagas são limitadas. Então, os primeiros serão garantidos, né? E quando atingir a vaga, a gente vai passar o retorno para vocês. Então, por favor, mandem o quanto antes.
esse carrinho na cabeça e vai ter um bar de cerveja lá. Não vai ter vale de cerveja. A gente consegue um refri, uma cerveja não. Bom, e agora a gente quer aqui então um parabéns para a galera que está completando mais um ano de vida, né? Que é o Marcos Zander. Levanta aí, Marcos Zander. É pra cá, filho? Pra cá, olha pra cá, tá aqui, né? Vai, o Eliandro vai também. Eliandro. Então vamos lá, gente. Todo mundo dá parabéns para ele, já que eles estão com vergonha de vir pra cá. Parabéns. Vocês querem que eu passe aí? Ô, Leandro, dá um abraço pra nós, não tem problema, vai. Você confia na mão dela? Vai discutir aí, ó. Tá muito distante. Vou tirar a fatia comigo. Só 7 anos em casa. Agora vamos conhecer. Uma salva de palmas, vai, gente. 7 anos. Ei, você abre de cerveja? Abre aí, dentro da cara. Eu fiquei com vontade. Eu fiquei com vontade. Rapaz, não, eu ganhei o presente e ela falou, é bem baixinho. Olha, tem que mudar, então tá bom. Esse presente foi o Edson, foi quem? O Edson, o amor. Mas ó, pessoal, foi muita batalha pra passar 7 anos aqui, cheio de altos e baixos, né, Felipe? Felipe me acompanhou por um tempo aí, tá? Então, Felipe quer saber esse dia triste, né? Que a gente já tivemos bastante, mas eu só tenho que agradecer ao time, todo o time aqui operacional do motorista tá bem parceiro comigo, tá? Agradeço muito isso daí, espero que continue. E o que vocês precisarem aí, podem me procurar, que a gente está atrás de resolver. Dinheiro ainda não estou liberando não, viu? Mas aí, resolver algumas coisas a gente consegue resolver. Tá? Valeu, pessoal, muito obrigado. Bora, Amanda! Bom, gente, a nossa equipe aqui está crescendo, né? Nós temos esse mês a chegada aí da Alessandra, assistente de monitoramento, do Max Lei, manobrista, e o William Cordeiro. Tem algum deles aqui? Max, levanta aí e dá um oi pra galera, pra quem não te conhece. Seja muito bem-vindo. Pode com a gente aí quando você precisar. Oi, Maria, lá perto, Rafael. Rafael, assim não existe não. E agora, vamos no momento que eu acho que vocês mais esperam lá de novo, né? Vamos lá, pessoal. Falando sobre o programa de reconhecimentos. Sobre o programa de reconhecimentos. Pessoal, vou falar rapidinho. Só antes de passar para o conhecimento, via os materiais junto com a turma. E é assim, nós vamos continuar fazendo as coisas que nós empenho, um momento muito importante alinhar, mas o que eu queria que a gente passasse a ver junto, tá? O Rafael trouxe um material valioso para aqui, né? Sobre os problemas que ele tem na frota, seja de pneu, seja de checklist, que a gente vai precisar, vamos usar aqui esse momento da supermatinal, a gente fazer alguns combinados. Ou melhorando o checklist, o colega fez a pergunta da curta, da longa, justo, entender isso, tá? Que vai ter menos mesmo. Então vai ser um percentual por viagem. Talvez a gente trazer uma abertura assim, tão bom, não sei o que está da frente do mundo. É importante a gente trazer isso. A questão da qualidade do checklist de retorno, né? Os caminhões estão fixos, né? As equipes são fixas, os caminhões, os cavalos, né? Às vezes muda, mas Mas a maioria é fixa.
Então, essa comunicação do retorno de volta, quem está voltando, vai passar para o próximo, sinalizar o ponto de checklist de olhar na capacitação para cada motorista. Segurança, nós temos muitos desafios, nós temos que ser alinhados entre nós. Falamos aqui de um ponto muito sério, né? O ar que você falou, a questão do ar, que o equipamento é burlado lá. Cara, gente, isso é um negócio muito sério. A gente falou breve aqui, mas é um ponto muito importante, porque é para a segurança de vocês. A ideia do ar, ele não é para penalizar o motorista em nenhuma hipótese. Quando que ele vira uma penalidade para o motorista? Quando ele negligencia a ação do passado. Mas hoje não, hoje o motorista tem que enxergar o Argos como um parceiro dele na cabine. Então, vão ser momentos como esse que a gente vai fazer esse alinhamento também, né? Trazer o retorno de como é que foi, junto com o time de segurança, para vocês alinharem. Mas bem legal, eu gostei dos conteúdos, acho que dá para nivelar bem o time com isso. Depois, a galera que não está aqui, a gente faz um fórum, como é que é? A gente está passando pelo YouTube. Eles conseguem acessar e assistir. Legal. E é isso. Gente, desse material aqui, tem alguma coisa que você sempre falta de trazer aqui, de prestar conta? Por exemplo, café com gestor a gente tem feito. Tem. A gente faz o flow. Sim, geralmente a gente faz antigo. E a gente manda também nos grupos de comunicação. Por exemplo, a nona do trabalho. Uma ação que sai Só o café com gestor. Isso. É legal a gente trazer aqui também. Tem mais alguma pauta assim, de vocês que vocês acham que faltou aqui, seja de segurança, seja de operações? Quando a Natália fala dos indicadores, vocês conhecem, conseguem entender assim, no dia a dia, o tempo de troca, né? Se chama de. Tempo de troca, tempo de giro. Vocês conhecem isso, está bem alinhado com isso, né? Sempre falta de alguma coisa aqui? Se você vai falar agora, depois manda lá para a gente, trazer esse momento aqui também. Às vezes fica mais confortável, né? Isso é muito valioso. Bom, legal. De lado, pessoal. Então, gente, só recapitulando aqui, esse é um programa de reconhecimento e o que vocês precisam para ser reconhecidos em cada área. Bom, em segurança, o reconhecido é quem faz a maior quantidade de relatos. Segurança ADM, mesma coisa, operação ADM, quem tiver a maior quantidade de relatos é reconhecido. Frota, aqui ficou o critério de desempate, tá? Que é a quantidade de quilômetros rodados, mas para você ser reconhecido, vocês têm que bater meta de consumo, tá bom? Motorista de destaque, aderência ao checklist, MAGEI e TCT, monitoramento, estacionários por turno e DAP presta de conta. Então, vocês precisam, né, estar antenados a esses critérios para serem reconhecidos em cada pilar. Ficou claro para vocês? Então, o destaque de segurança, né, foi o seu José, mas infelizmente ele não está aqui, porém foi ele. Destaque ADM, Bárbara. Maior parte vocês não acham. Olá, pessoal. A Bárbara relatou na 12, tá? Quem ficou abaixo dela foi a Mariana. Mariana, mês que vem, anota lá. Quando a gente fala aí de média de consumo, tá? Já empurrada, a gente teve o Elvis, que não está aqui hoje, né? O Elvis ele fez 12,34. Gente, eu vim de outra operação. A gente não conseguia atingir essa média de consumo no voo. Era bem complicado, era bem complexo. E aí, o que eu digo? A gente tem potencial para isso. Então, o Elvis ele bateu aí, 12,34. Rodou 7.893 km no mês, tá? Então, vamos melhorar nossa média de consumo aí. O básico é não, cara. A gente vai conseguir. Ó, você roda assim, viu? A pessoa aqui, aí você se mata. Se eu pegar uma 3 dessa aí, dá 3 yards do Cuiabá para você para nós. Fala do Big Plan aí. Ei, Clebão. Hã? Se existe. E aí, por que não existe nada? Mas que é isso? Cadê, Clebão? Você quebrando
bateu 1,94 no bitrem. Quanto você conseguiu pelo meio? Vai não, moço. Rapaz, você tem certeza? Então tá bom. Teve quantos conhecimentos pelo meio? Não lembro, mas tem mais. Ele nem fazia, não. E aí? Bate ou não bate? Vamos lá. Marcos Michel, acha que bateu quanto aí? Não, é de 2,5 para 5. 2,94. Lá, é por isso que eu estou te virando. Uma média de 2,34 cardíaco, nós dava 2,7. Não, mas aí tá bom. É diferente. Ele não está aqui também, aí depois vai ligar para ele aí, para ele pegar lá o certificado dele. Lá no serviço. Essa merda de ainda Esse botou lá, pô, só pela brincadeira. Carlinhos, você carro que é a pessoa boa. Mas eu falo mesmo. Foi o Salmista, o trecho longo, tá? Que falta por ser de novo. Gente, só relembrando, o indicador que a gente olha aqui na operação é o tempo de ciclo total, tá? Então é o que inclui ali o TMA, o tempo medido, de volta, o tempo de descarga. Então o melhor do mês foi o seu Valmir aí no trecho longo, tá? Parabéns. Foi o nosso motorista Antônio, motorista da equipe de Brasília. E aí, quando a gente olha a operação Lata, a gente vê a produtividade.